Você já pensou que talvez esteja esperando o que só virá quando você parar de esperar? Esperar é declarar ausência, é afirmar, ainda não tenho. E esse versículo ensina exatamente o oposto. Declare como se já fosse, sinta como se já tivesse, viva como se já fosse real. Não é ilusão, é cocriação, porque tudo que você vê agora, um dia foi invisível, e tudo que você deseja já existe em um plano superior. Está esperando ser chamado. Hoje, você vai fazer um ato simbólico, simples, mas poderoso. Feche os olhos agora, respire profundo 3 vezes, sinta um desejo específico que você carrega, financeiro, emocional, físico, não importa. Agora declare em voz firme, como se já estivesse em suas mãos. Eu recebo, porque já é, porque já foi, porque em Deus sempre foi meu. Depois, no silêncio do seu quarto, repita esse versículo em voz alta. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Sinta o poder se instalando no seu corpo. Não importa a sua religião. Esse é um ato de consciência, não de crença. E se você viver os próximos 7 dias como se tudo já estivesse resolvido? Como se você já tivesse recebido a resposta? Como seria seu rosto, seu andar, sua energia? O céu não responde ao desespero. Ele responde à certeza. Napoleon Hill afirma: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas há uma condição escondida aqui. Você precisa viver como se já tivesse alcançado. Essa é a frequência que transforma. Esse é o código que desbloqueia o que está retido. Esse é o versículo que ninguém te ensina, porque se você viver isso de verdade, você se torna livre, independente, autor da própria realidade. E o mundo não sabe o que fazer com alguém que não precisa mais pedir permissão para ser abundante. Tudo começa com uma escolha invisível. Antes do gesto, da fala, da oração, existe uma vibração sutil que nasce dentro de você. É ali que tudo é decidido. Romanos 4,17 não é uma recomendação espiritual. É uma revelação sobre o modo como a criação opera. É como se Deus estivesse dizendo: olha, eu não reajo ao que vejo. Eu crio o que vejo a partir do que escolho sentir. E quando você lê isso com os olhos certos, percebe o que Napoleon Hill quis dizer ao afirmar: a única limitação real do ser humano é aquela que ele aceita como verdadeira. O versículo ensina que o mundo visível não é um reflexo do passado, mas um espelho do presente interior. O que você sente, o que você vibra, o que você declara, não é consequência, é causa. É sobre entender que o primeiro pensamento do dia pode acender um incêndio de fé ou uma avalanche de dúvida. E a escolha é sua. Vivemos numa geração que dorme com o celular na mão e acorda já mergulhando no caos do mundo. Notificações, mensagens, notícias. Antes mesmo de lembrar quem é, a pessoa já está reagindo ao mundo. A mente se torna um campo de guerra antes mesmo do café. Como esperar clareza se o dia começa em confusão? A verdade é simples. Se você continuar vivendo no modo automático, a vida continuará entregando resultados automáticos. E nada muda no piloto automático. Nada floresce sem intenção. Acordar de verdade e não apenas abrir os olhos, mas também a consciência, é um ato de coragem. É dizer: hoje eu escolho criar meu caminho e não apenas seguir o que o mundo empurra diante de mim. Você quer mudar de vida? Comece mudando como você entra nela todos os dias. Deus não te criou para sobreviver às segundas-feiras e desejar desesperadamente que a sexta chegue. Ele te criou para viver dias com significado, mesmo nos dias comuns. Mas isso exige um compromisso diário com a sua alma, um reencontro com a sua essência. E esse reencontro começa quase sempre no silêncio da manhã. No silêncio onde ninguém ainda te chamou, onde nenhuma tarefa foi atribuída. Ali é onde Deus mais fala. É onde Ele lembra quem você é, quem você pode ser e o que está preparado para você. É ali, antes do barulho, que nasce a clareza. O Espírito Santo não grita, ele sussurra. E só escuta quem está disposto a silenciar o mundo para ouvir a própria alma. Você está disposto? Porque todos querem transformação, mas poucos querem acordar antes para buscá-la. E não se trata de um esforço heróico, mas de um passo sincero. Levantar-se com intenção, sentar em silêncio, respirar fundo e dizer a si mesmo: hoje eu escolho estar presente. Se você quer uma nova vida, comece por um novo começo.
E o novo começo é a primeira hora do seu dia. É quando o mundo ainda dorme e o céu está dizendo: levanta-te. A Bíblia já sabia disso. Está escrito em Isaías 61. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Você é a própria promessa viva. Hoje fique em silêncio por 5 minutos diante de um espelho. Olhe nos seus próprios olhos. Não desvie, não analise o rosto. Olhe a essência e declare em voz firme: eu sou aquele que chama as coisas que não são como se já fossem, porque o Espírito do Criador vive em mim, e hoje eu manifesto a realidade que ele já escreveu. Depois, escreva isso num papel e coloque onde possa ver por 7 dias. Deixe sua identidade ser treinada por essa frequência. Deixe essa palavra habitar sua carne, porque é assim que ela se cumpre. Talvez você tenha se esquecido de quem é. Talvez tenha vivido anos tentando agradar, compensar, merecer. Mas hoje algo te chama de volta ao centro, de volta ao nome que Deus te deu antes do mundo existir. E esse nome não é carência, culpa, fracasso, esperando a bênção. Esse nome é aquele que chama, aquele que ativa, aquele que já é. Você não está esperando, você está voltando ao seu trono interior. E nesse lugar, tudo se curva. Você já se perguntou o que é uma herança espiritual? Não estamos falando de terrenos, joias ou documentos. Estamos falando de algo mais antigo, mais puro, mais poderoso. A Bíblia está repleta de pactos, mas nem todos estão escritos com sangue. Alguns estão escritos com vibração. E esse versículo, Romanos 4,17, é um desses pactos, porque ele declara não só o modo de agir de Deus, mas a forma como ele espera que os filhos também se comportem. Não como súditos, não como pedintes, mas como herdeiros, herdeiros do modo de criar, do jeito de manifestar, do campo vibracional de certeza absoluta. Napoleon Hill dizia: riqueza começa com um estado de espírito, com uma clareza de propósito e uma fé ardente. E fé, segundo esse versículo, não é acreditar que vai dar certo. Fé é chamar como se já estivesse certo. Essa é a herança. A maioria das pessoas vive tentando alcançar o que já é seu, orando por algo que já foi liberado, se esforçando para merecer o que já foi prometido. Mas o herdeiro não pede, recebe e depois chama. O que você faria hoje se soubesse que tudo o que precisa já foi dado? Se soubesse que a cura, o dinheiro, o encontro, a paz não precisam ser conquistados, mas apenas ativados? Você ainda hesitaria, ainda esperaria, ainda oraria como quem mendiga? Ou começaria a declarar como quem carrega um decreto? Juliana cresceu numa família evangélica tradicional. Foi ensinada a servir, a ser obediente, a esperar a vontade de Deus. Mas sempre teve um sonho: empreender. Sentia que havia um dom dentro dela, mas também um medo de errar. E se eu te dissesse que a Bíblia guarda segredos para enriquecer? E mais, que esses mesmos princípios foram utilizados pelos milionários mais bem-sucedidos da história, você acreditaria? Pois é exatamente isso que acontece. Só que quase ninguém segue. A verdade é que a riqueza não é uma coincidência nem um privilégio de poucos. Existem leis universais reveladas há séculos e que funcionam para qualquer pessoa disposta a aplicá-las. Napoleon Hill, autor do clássico Quem Pensa Enriquece, passou anos estudando os homens mais ricos do mundo e percebeu um padrão. Todos, de alguma forma, seguem princípios bíblicos, ainda que nem percebam. E a grande pergunta é: por que a maioria ignora isso? Por que tanta gente ainda vive presa à mentalidade de escassez, sobrevivendo de salário em salário, enquanto outros acumulam fortunas? A resposta está em como você enxerga o dinheiro e a prosperidade. Enquanto muitos ainda acreditam que o dinheiro é sujo, que os ricos são gananciosos ou que Deus não quer que você seja rico, os que realmente prosperam entendem. A Bíblia não condena a riqueza. Ela ensina como alcançá-la da maneira certa. O que poucos percebem é que a chamada lei da atração está nesses ensinamentos muito antes de virar moda. Talvez você já tenha se perguntado: por que algumas pessoas atraem dinheiro com facilidade e outras vivem numa eterna luta financeira? Prepare-se.
Hoje vamos mergulhar nos princípios da prosperidade que estão escondidos à vista de todos. E o mais importante, vamos ver como aplicá-los na prática, porque conhecimento sem ação não gera transformação. Ao final deste vídeo, você terá uma nova visão sobre dinheiro, fé e riqueza. Se você quer romper com a estagnação financeira e abrir as portas para a abundância, fique até o fim. Vamos começar. Muita gente passa a vida buscando fórmulas secretas para enriquecer, mas a verdade é que os princípios da prosperidade sempre estiveram à vista, principalmente em um dos livros mais antigos e influentes da história, a Bíblia. Napoleon Hill percebeu que os milionários de sua época seguiam esses princípios como se fossem leis universais, mesmo que não tivessem consciência disso. O problema é que a maioria das pessoas simplesmente ignora esse caminho, seja por falta de conhecimento, seja por não acreditarem que algo tão antigo possa ser a chave do sucesso financeiro. Mas a questão aqui não é apenas dinheiro, é a mentalidade que leva até ele. Eles sabiam que a verdadeira chave da riqueza não está apenas no desejo, mas na ação constante. Observe, qualquer pessoa de alto desempenho. Atletas treinam mesmo sem vontade. Escritores escrevem mesmo sem inspiração. Investidores tomam decisões mesmo em momentos de incerteza. O que os move? Disciplina. Essa é a linha que separa os que sonham dos que realizam. Aqui está um ponto crucial. A lei da atração não funciona sem ação. Não adianta desejar riqueza se suas atitudes diárias não refletem esse desejo. É a combinação entre inteligência e consistência que gera resultados concretos. Como aplicar isso na prática? Comece eliminando a procrastinação. Estabeleça metas claras e pequenas ações diárias que te aproximem da vida que você deseja. Quer empreender? Dedique ao menos 1 hora por dia ao seu projeto. Quer investir? Estude finanças e tome decisões consistentes. Pequenos esforços repetidos com frequência constroem grandes conquistas. E existe um detalhe pouco falado que potencializa todo esse processo: a generosidade. Pode parecer contraditório, mas um dos maiores segredos da riqueza é aprender a dar. A Bíblia ensina isso claramente. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Lucas 6:38. Isso não se resume a doações materiais. Significa também compartilhar conhecimento, ajudar pessoas, criar valor. Napoleon Hill observou que os milionários mais bem-sucedidos tinham algo em comum. Eles contribuíam antes de receber, investiam em pessoas, ofereciam soluções, geravam oportunidades e, como consequência, a riqueza fluía de formas inesperadas. Olhe ao redor. Os mais prósperos são sempre os que mais geram valor. Empreendedores como Elon Musk, Jeff Bezos e Warren Buffett não enriqueceram buscando dinheiro desesperadamente. Eles resolveram problemas reais, impactaram vidas e o dinheiro veio como consequência. A lei da atração confirma: quando você dá sem medo, você vibra na frequência da abundância. E quanto mais você contribui, mais prosperidade atrai. O problema é que a maioria faz o oposto. Seguram o pouco que têm, vivem com medo, operam sob a mentalidade da escassez e, assim, bloqueiam o fluxo da própria prosperidade. Quer aplicar esse princípio? Comece agora. Se quer mais dinheiro, gere mais valor. Se quer mais conhecimento, Warren Buffett compra ações quando todos estão em pânico. Grandes empreendedores lançam ideias mesmo sem garantias. O segredo? Eles agem com estratégia, não com medo. A lei da atração responde ao seu estado interior. Se você alimenta insegurança, sua mente cria razões para te paralisar. Mas se você age com confiança e fé, as oportunidades surgem. A maioria se prende ao e se der errado, sem perceber que o maior risco é não tentar. Como superar o medo? Pergunte-se, qual é o pior que pode acontecer? Em 99% dos casos, o pior cenário não é tão assustador quanto sua mente faz parecer. Haja mesmo com medo. Os que prosperam não esperam sentir coragem. Eles agem.
e a coragem vem depois. Pequenos passos consistentes dissolvem o medo. E aqui entra algo poderoso. Quem tem um propósito claro não pode se dar ao luxo de desistir. Quem não tem um porquê, vive à deriva. A Bíblia diz em Jeremias 29:11: Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e prosperidade, e não de mal. Ou seja, a prosperidade não é acaso. É resultado de uma visão clara, com direção. Napoleon Hill descobriu que os milionários bem-sucedidos tinham algo em comum, um propósito definido. Eles sabiam o que queriam e por que queriam. Não buscavam apenas dinheiro, buscavam transformar, deixar um legado. Pense em Steve Jobs, queria reinventar a tecnologia. Elon Musk, levar o homem a Marte. Warren Buffett, ensinar o mundo a investir com sabedoria. O dinheiro veio como consequência da missão clara. A lei da atração atua nisso também. Quando você tem um propósito forte, sua mente entra em alinhamento, com os recursos necessários para realizá-lo. Mas quem vive sem direção, sem clareza, acaba na mediocridade, sem forças para persistir. Então, como encontrar seu propósito? Pergunte-se: o que eu realmente quero construir? O que me enche de energia só de pensar? Como posso usar meus talentos para impactar vidas? Um propósito verdadeiro te faz levantar todos os dias com vontade, mesmo nos momentos mais difíceis. E existe um acelerador para esse processo: a gratidão. A gratidão é um dos princípios mais poderosos da prosperidade. A Bíblia ensina: em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5:18. Isso significa agradecer mesmo antes da vitória. Napoleon Hill observou que os milionários não focam no que falta, eles valorizam o que já têm. E por isso, atraem ainda mais. Quanto mais você aprende, mais preparado você fica. Contemple a beleza do Senhor. Isso vai além da poesia. É aprender a enxergar Deus nos detalhes da vida, como em um nascer do sol, em uma resposta inesperada e em uma porta que se abre. Quando você vê com os olhos da fé, a solidão desaparece. Hill dizia que as ideias mais poderosas surgem em momentos de concentração e silêncio. A Bíblia confirma isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A intimidade com o Criador não só cura, mas também fortalece. Se você deseja ser alguém inabalável, viver em paz mesmo em tempos difíceis, então procure o que Davi desejou, pois quem habita na presença de Deus está em um lugar onde nenhuma crise pode alcançar. Capítulo 6. A coragem que provém da fé. Versículo fundamental. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria, e ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Salmo 27:3. Imagine um exército inteiro cercando você, com flechas empunhadas, escudos levantados e olhares malignos mirando sua queda. A maioria das pessoas entraria em desespero. Mas Davi declara audaciosamente: meu coração não temeria. O que sustenta um homem em tempos de guerra é a coragem. E que tipo de coragem é essa que permanece firme mesmo diante da morte? É a coragem que surge da fé. Essa coragem não é a ausência de medo. Pelo contrário, surge no meio do medo, mas com uma decisão firme de confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Napoleon Hill também falava sobre isso. Para ele, o medo era o maior inimigo do sucesso. Em seu clássico Quem Pensa Enriquece, ele identifica os 6 grandes medos que paralisam os seres humanos: o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Também afirma que todos esses temores podem ser superados com a mente reforçada na fé e em um propósito. Veja a relação. Davi não ignora a realidade da luta. Ele reconhece a situação, mas também demonstra que sua confiança vem de um lugar diferente. O mundo ao seu redor grita perigos, mas sua paz interior se baseia em uma promessa. Essa é a chave para triunfar em tempos difíceis, uma fé forte em algo maior do que a situação atual. Coragem não significa estar livre de riscos, é manter a atitude correta mesmo em meio a eles. Você pode estar rodeado neste momento
por exércitos invisíveis, dívidas, tensões familiares, diagnósticos médicos e o medo